Bom dia, gente. Então, bom, simplesmente, bom, eu estive falando com o João, ele vai apresentar os primeiros capítulos do texto, bom, eu queria falar, bom, eu tive a oportunidade de ler o livro já faz tempo aqui, e estávamos falando das possíveis, polêmicas que pode levantar um livro como o de Jamila Ribeiro, que, por exemplo, eu vi aqui que esse pensamento de falar do lugar da fala, de visibilizar as outras histórias das pessoas invisibilizadas, dos grupos sociais, falar do tema do racismo, da interseccionalidade e das opressões e a multidimensionalidade das opressões, é um tema muito polêmico. João estava me compartilhando um pouco sua experiência do que acontece no Brasil com relação a isso, a essa polêmica que acontece diante desse livro, bom, aqui também esse tipo de teorias tem levantado polêmica e mesmo que tem pensadoras feministas que trabalham todo este tema da interseccionalidade e que no debate público acontece uma coisa muito problemática a partir de falar do tema do conceito do universalismo. A gente vai falar isso depois, mas introduzindo isso, o João ele tem proposto e eu avaliei a proposta de começar com um pouco essa polêmica que tem gerado o texto lá no Brasil. Então, bom, obrigada e, bom, João, você tem a palavra. Ok. Bom dia, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado, professora, pela oportunidade de falar também. A Carol já fez a apresentação do texto. E o que eu tenho para deixar como saudação, eu estava refletindo, né, nesses últimos dias sobre o tempo para cada coisa e casou também com essa questão do lugar de fala. E eu estava refletindo, antes de dar continuidade à apresentação que a Carol já fez, sobre essa questão do tempo de falar e tempo de calar, né? Eu queria até mudar um pouquinho aquilo que eu falei na aula passada, né, em relação ao lugar de cala, que é algo que está sendo discutido também, mas que mais importante do que isso é reconhecermos que determinadas pessoas, algumas pessoas precisam compreender que às vezes é um momento de escutar, então um momento de escuta. Acho que é muito importante isso. Acho que o livro nos traz essa reflexão, tá? E eu quero fechar isso com um texto bíblico em Eclesiastes 3, né? Escrito, pelo menos a tradição acredita a escrita a Salomão, né? Os provérbios de Salomão, que vai escrever isso no final da vida, já arrependido de algumas coisas, e ele fala justamente sobre o tempo para cada coisa. É só um minutinho mesmo para introduzir isso e compartilhar com vocês o meu momento. E ele fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aqui eu quero destacar o versículo 7, né? Na segunda parte, em que ele fala tempo de estar calado e tempo de falar. E em relação ao texto da Djamila Ribeiro, né, a gente ouve muito a ideia dela, o que ela está propondo, né? Ou melhor, a continuidade da discussão sobre o movimento feminista, né? O que acontece nos Estados Unidos, né, no norte, como ela traz isso também com referências e vai compreendendo a proposta, né, do lugar de fala, que não é, em hipótese alguma, anular questões históricas,
mas valorizar nesse processo histórico a fala, as identidades, as singularidades das pessoas e principalmente, que é a defesa dela, das mulheres negras, né? A fala das mulheres negras. Então, eu resolvi, para ser mais dinâmico, eu fiz um texto, né? E vou compartilhar com vocês a tela da nossa apresentação. A professora vai controlando o tempo aí, tá? Acho que 20 minutos cada um. Qualquer coisa é só dizer assim, João, olha o tempo. Não, fica tranquilo, vocês têm de 30 a 40 minutos. Tá bom. Então, consegue visualizar aí a apresentação? Pronto. Tem um link aí, pessoal. Eu não vou. Se por um acaso tivermos tempo no final, a gente assiste, né? Que é justamente essa questão, a polêmica, né? Quando determinadas ideias, né? Ou discursos querem realmente deslegitimar ou tirar a propriedade da fala da Djamila Ribeiro em sua escrita. E aí eu deixei um link para quem tiver curiosidade depois assistir. Então, o que é lugar de fala? O livro é dividido em 5 tópicos, 5 capítulos, né? Tem a apresentação, que ela, enfim, fala sobre a proposta, um pouco de história, né? O segundo capítulo, depois Mulher Negra, o outro do outro, e os 2 últimos capítulos que a Carol vai conversar, vai apresentar para a gente, fala sobre o que é lugar de fala, e todo mundo tem um lugar de fala, o último capítulo, né? Então, a gente quer introduzir justamente com essa polêmica que é causada, ou que acontece por conta da escrita, né, ou da proposta teórica da Djamila Ribeiro em seu livro, né, na coleção, na verdade, Feminismos Plurais. Esse é o Jones Manuel, né, ele é um marxista, pelo menos se apresenta como marxista, e tem uma posição um pouco que contrária à teoria do lugar de fala, entendendo essa perspectiva como um problema, né, para a nossa sociedade agora, né, para o tempo contemporâneo. E a defesa dele, o que ele diz é que essa perspectiva de pensar o outro a partir da individualidade anula a história da luta de classes. E o que a gente vai perceber, eu não vou aprofundar muito o assunto, por não ter propriedade, tá, pessoal? E discutir a fundo essa relação, né? Luta de classes versus lugar de fala. Mas o que a gente precisa compreender nessa proposta da Djamila Ribeiro não tem nada a ver com anular a história, né, do movimento da luta de classes. É pensar que no feminismo é importante que tenhamos, né, a escuta da fala da mulher negra. É isso que Djamila Ribeiro está apresentando, né? Não é nenhum movimento contra os homens, não é nenhum movimento contra a luta de classes, não é isso que ela está apresentando. Pelo menos a compreensão que eu tive nessa leitura é muito esclarecedora, simples, numa linguagem simples, e utilizando a linguagem também como instrumento de poder mesmo, né? De poder transitar em determinados espaços, né? Com muita serenidade, com palavras adequadas, é pensar que, nesse processo histórico, né, quer seja em lutas de classes ou não, precisamos compreender, precisamos perceber o lugar de fala da mulher negra, né, as histórias e a identidade da mulher negra. E então, é basicamente isso, e eu trago essas imagens porque, olha só que curioso, a Djamila Ribeiro tem essa proposta de falar sobre as mulheres negras, né? A fala, a identidade, a subjetividade das mulheres negras. Mas quem está discutindo, quem está se colocando contra essa posição, são essas pessoas, né? Pelo menos desse vídeo que vocês estão vendo aí, né? Nas imagens. O Jones é um negro, né? Mas é um homem negro, então não vai compreender essa especificidade da fala, né? Da identidade, das questões da mulher negra. O que está do lado, eu esqueci o nome dele, mas ele é um ativista também, principalmente em relação às questões LGBT, mas não é mulher negra.
E quem está do lado na foto abaixo também, uma participante, né, que está, enfim, nesse evento com o Jones, também não é uma mulher negra. Então, são falas, né, contrárias à proposta da Djamila Ribeiro e de pessoas que não compreendem, né, que não, ou pelo menos não conseguiram ainda ter esse momento de escuta, de saber escutar, de saber, de compreender isso. Mas vamos lá. Estou aqui no tempo, estou marcando aqui o tempo. Então, o que é lugar de fala, né? Na apresentação, temos aí esses tópicos, o que a Djamila Ribeiro nos apresenta, né? Epistemologias do feminismo negro. É possível? Ela fala sobre os diversos femininos, a nova compreensão da mulher negra, o mecanismo de manutenção do poder e utilizar, compreender que a linguagem faz parte desses mecanismos, né? É uma ferramenta importante, e a legitimidade e propriedade da intelectual negra, que há sim, mas há sempre um movimento, há sempre alguém querendo deslegitimar. Então, epistemologias do feminismo negro. É possível? Ribeiro inicia o seu trabalho falando sobre os diversos feminismos, o seu lugar de fala enquanto mulher negra intelectual, que reflete e propõe ações efetivas para uma nova compreensão da mulher negra. Ainda na primeira seção do livro, a autora destaca a linguagem como mecanismo de manutenção do poder. A partir disso, propõe uma leitura de fácil compreensão e comprometida com o ativismo do feminismo negro, ou seja, que não esconda os marcadores sociais que ferem e marginalizam a mulher negra. Essa linguagem estratégica e com conteúdo singular dão a propriedade para o tema o que é lugar de fala, ou seja, refletir sobre as epistemologias das mulheres negras. Apesar da legitimidade e propriedade do ativismo das mulheres negras, há discursos, encontramos discursos, que tentam deslegitimar a fala dessas mulheres intelectuais. Porém, a réplica do movimento é: agora estamos falando em nosso nome. Ainda que tenhamos, né, esse movimento de deslegitimar, de tirar a propriedade de fala, o movimento dá uma resposta, né, uma réplica dizendo: agora estamos falando em nosso nome. Dentro do movimento feminista, né, do feminismo, precisa haver um espaço para a fala das mulheres negras. No segundo capítulo, né, um pouco da história, temos aí eu destaquei, né, esses pontos aí, esses 6, que apresentam o movimento feminista e o lugar da mulher negra, né? Eu não sei a pronúncia dessa mulher negra, mas acredito que seja Sojourner Truth, que é uma autora também que ela apresenta, né? A Judith Butler versus o feminismo negro, Lélia Gonzalez e a universalização, racismo e sexismo e a nova política de identidade para reestruturar a sociedade. Então vamos lá. Nesse segundo capítulo, Ribeiro se interessa em apresentar, ainda que brevemente, a história do movimento feminista, com o objetivo de mostrar onde a mulher negra se localiza ou não nessa luta contra as forças dominantes e opressoras. A primeira referência utilizada para localizar a mulher negra e seu percurso de resistência é a Sojourner Truth, que apresenta um forte posicionamento político contra os discursos hegemônicos e ideias que fragilizam a universalização da categoria mulher. E aí eu quero destacar um trecho na página 20, rapidamente, muito interessante, que é algo que a gente já discutiu aqui, mas eu só vou trazer um destaque. E a Sojourner fala assim, pelo menos é apresentado aqui no livro, e fala assim: aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam o lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama, ou me cede o melhor lugar. E eu não sou mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha e celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. Enfim, ela traz esse discurso, né, de que há uma requisição, há um pedido numa solicitação do movimento feminista, até, do feminismo,
mas são coisas que não ocorrem, né? Que pontos que não são percebidos em relação à mulher negra. Há um tratamento para a mulher negra que é diferente para a mulher branca. É isso que ela está querendo destacar. E aí, continuando, apesar do atual destaque do trabalho da Judith Butler sobre a condição da mulher, né, tensionando subjetividade, sexualidade e identidade, Ribeiro valoriza e salienta que há muito tempo a mulher negra já realizava o feminismo. Antes, né, das teorias, antes da escrita e da teoria da Judith Butler, antes disso, a mulher negra já realizava o feminismo. Já discutia os temas mais subjetivos, porém, não existia a visibilidade dessa epistemologia. E aí é que a gente entra naquele primeiro ponto que foi destacado, né? Epistemologias do feminismo negro. É possível, sempre houve esse movimento das mulheres negras, né? Só que não tinha a visibilidade, não era apresentado, né? Autoras como Audre Lorde e Giovanna Xavier escrevem para desafiar as representações do feminismo, objetivando sempre o espaço em que as questões da mulher negra sejam apresentadas para uma restituição de dignidade. O movimento de mulheres negras é uma insurgência que abala as estruturas fixas e universais. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontram as mulheres negras. Muda-se a base do capitalismo. E aqui é uma frase da Davis, né, falando sobre a importância do movimento da mulher negra para que realmente haja uma mudança na sociedade. Essa é a teoria dela, o que ela defende, como as coisas são casadas com aquilo que a Djamila Ribeiro apresenta. Seguindo o texto, né, através de Lélia Gonzalez, é possível compreender a necessidade de um movimento político que abarque as subjetividades da mulher negra, um feminismo afro-latino-americano, pois não há como conceber que uma teoria ou movimento possa dar conta do plural da humanidade, né, da pluralidade, como se todas as mulheres fossem apenas uma e que obedeceriam a apenas um padrão, a uma regra. E aqui eu quero destacar brevemente também, na página 27, quando fala assim, né, destacado por Ribeiro, de um texto da Alcoff. É realístico acreditar que uma simples epistemologia mestre possa julgar todo tipo de conhecimento originado de diversas localizações culturais e sociais. As reivindicações de conhecimento universal sobre o saber precisam, no mínimo, de uma profunda reflexão sobre a localização cultural e social, né? Pensando na coisa local mesmo, não apenas essa visão universal, né? Mas tratando as individualidades. E trabalhar, foi uma coisa que a gente estava conversando, eu e Carol, né? Não é fácil trabalhar com as individualidades, né? Com questões tão particulares, mas pensando em uma sociedade baseada na democracia, essas questões particulares e singulares precisam ser, sim, conversadas, precisam vir à superfície para a gente tratar de maneira individual. Continuando, racismo e sexismo, né? O que dizer? Além da discriminação racial do corpo da mulher negra, além da discriminação racial, o corpo da mulher negra é compreendido como não intelectual. Isso é uma coisa também importante para a gente destacar, né? Como se, enfim, não pudéssemos tirar algo de intelectual do corpo feminino negro. Barreiras que são criadas e que inviabilizam a chegada dessas mulheres em determinados espaços. Para ultrapassar as barreiras, Bell Hooks, né, uma autora também citada por Ribeiro, propõe a união de teoria e prática, ser um intelectual para ser vista e, a partir disso, também desenvolver atividades que movam a sociedade para uma mudança de perspectiva sobre as ideias consideradas solidificadas, né, sobre a universalização. Então, para além de uma
de um trabalho teórico, esse movimento do ativismo feminista busca também ações que possam mudar a sociedade. Precisamos pensar na descolonização epistemológica. Há quem diga que a mudança social só pode ocorrer através de uma revolução das estruturas de classe. Para o feminismo negro, a mudança deve ocorrer através de uma política identitária. E é justamente essa polêmica, né? Enquanto o feminismo negro está propondo uma revisita, né? Uma análise cuidadosa, uma reflexão sobre as questões identitárias, o outro lado, né? Uma outra perspectiva. E aí o que cabe é o diálogo, e essa proposta também da Djamila Ribeiro, vamos dialogar, é o diálogo para que, de fato, as falas possam ser reconhecidas. O movimento identitário busca desvelar o uso, e aqui já é um trecho do livro, desvelar o uso que as instituições fazem das identidades para oprimir ou privilegiar. E é o que de fato acontece, né? Não adianta ter uma mudança, né, nessa estrutura de classes se os indivíduos não compreenderem quem eles realmente são, o espaço que ele pode ocupar, que ele ou ela pode ocupar e falar, e o espaço que ele ou ela ocupa e pode também ter um momento de escuta, né? E por isso que eu troquei essa coisa, né? Não é que o movimento esteja pedindo que você cale a sua boca, que você não fale mais nada, que você não tem lugar de fala, não é isso. É que nesse momento é importante que você também escute. Acho que essa é assim, a lição também que eu tiro, né, do livro, dessa proposta da Djamila Ribeiro, é que o outro lado, que a outra pessoa tenha o seu momento, o seu tempo de escutar. E por fim, né, pelo menos nessa primeira parte do terceiro capítulo, Mulher Negra, o outro do outro. E aqui, pessoal, estava conversando também com a Carol, eu preciso, a gente acaba, né, fazendo essa ligação de temas, né? A Djamila Ribeiro vai apresentar essa questão da mulher negra, né? O outro do outro, a partir de Simone de Beauvoir, falando sobre o outro, né? A mulher é o outro em relação ao homem, e vai ser sempre compreendido assim, pelo menos naquele momento em que Beauvoir está apresentando, né? Mas nunca a partir de si, mas sempre relacionando a mulher com o homem, né? Então a mulher branca é o outro do homem, mas em relação à mulher negra. Então aí vem, né? O outro do outro. Então é importante que as mulheres negras façam uso criativo do lugar de marginalidade que ocupam na sociedade, a fim de desenvolverem teorias e pensamentos que refletam diferentes olhares e perspectivas, né? Que a Collins, que é uma autora também que marca o texto da Djamila Ribeiro, e aqui eu já estou concluindo essa parte, estava conversando com Carol sobre as questões, né, individuais. É muito difícil sairmos do nosso espaço, ou então termos um momento de escuta, não é fácil isso, para que o outro possa realmente falar. E o que eu estava conversando com Carol foi a situação da mulher negra surda. Seria, então, uma proposta de o outro do outro do outro, né? E categorizar realmente a solução? Não tenho aqui não temos, né, a resposta, mas eu acredito, sim, eu estou mais inclinado para ouvir e pensar nas individualidades, nas particularidades, do que considerar apenas a coisa como universal. Porque podem ter certeza, eu tenho um limite até de espaço, né, para falar sobre isso, mas com certeza as demandas de uma mulher negra surda são completamente diferentes de uma mulher negra ouvinte. São outras demandas, né? E o exemplo que eu estava dando para a Carol foi como é o parto ou a gestação de uma mulher negra. O que é que fazem com o corpo dessa mulher quando chega no hospital? Ela compreende o que é que está acontecendo? É dito para ela, os médicos, os enfermeiros, sabem língua de sinais para dizer, nesse momento você vai deitar, nesse momento vai ser aplicado uma anestesia, nesse momento você precisa ficar... Enfim, como é que o sistema de saúde trata o corpo dessa mulher negra surda? Isso é uma coisa importante também, trabalhar com individualidades, né, com subjetividades,
Não é fácil. Então, para discutir o terceiro assunto, Ribeiro fortalece, aqui já é um terceiro slide, um segundo slide, Ribeiro fortalece a base do movimento ao afirmar que as discussões devem se iniciar a partir do modelo referência da mulher negra e suas experiências. A partir da discussão sobre gênero, compreende-se que a mulher é sempre explicada em relação ao homem em detrimento à sua subjetividade, uma definição a partir de si. Nessa perspectiva, a mulher seria o outro do homem, né? Como apresentei aqui, Beauvoir. Pergunto, onde está a mulher negra nesse discurso? Então, Grada Quilomba, tá? Uma autora também utilizada por Ribeiro, através da linguagem, afirma que a mulher negra é o outro do outro. A mulher negra não é homem e não é mulher. A autora, a partir do Foucault, mostra que a invisibilidade é uma ferramenta de morte. Quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, estão reivindicando o direito à própria vida. Patricia Collins fala da importância das mulheres negras fazendo o uso criativo do lugar de marginalidade que ocupam na sociedade a fim de desenvolverem teorias e pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas. Os conceitos construídos dentro do feminismo não contemplam as subjetividades, né, de todas as mulheres, sendo necessário um pleito de lugar de fala singular. Esse lugar de pleito é conquistado através da dor, mas ao mesmo tempo é reconhecido através da força. O paradoxo, né? Ser forte a partir da fraqueza. A potência de ser mulher. Não é possível falar de feminismo sem a presença da mulher negra. E aqui tem um trecho, deixa eu ver se o trecho na página 47, se for muito longo, senão eu deixo no final, eu gostaria de ler que me chamou muita atenção. Aqui, é rapidinho. Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalham durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas, mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis, sinhazinhas e de senhores de engenhos tarados. E, para finalizar, esse outro do outro compõe um coletivo político, intelectual e de construção teórica contra a desigualdade, objetivando a mudança social. Ou seja, as diferenças não podem significar desigualdades. Acho que é esse o ponto, né? A polêmica. Essas diferenças que ocorrem não podem gerar desigualdade. As mulheres brancas precisam reconhecer, e aqui já é uma fala mesmo, né, da Djamila, precisam reconhecer seu espaço de privilégio e realizar transformação. Acho que é isso que a gente quer apresentar nesse primeiro bloco, né, nesse primeiro momento, e eu passo para a Carol. Desculpe aí, estava um pouquinho nervoso, mas espero que tenham compreendido. Assim. Tá, eu não sei se vocês estão vendo a apresentação inteira, porque eu estou conseguindo ver tudo a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação inteira? Consigo. Tá, pronto. Então eu vou falar da minha apresentação, porque eu não consigo ver lá. Tá. Então, Carol, se sim. precisar mudar, você me diz, sinaliza aqui que eu... Sim. Obrigada, João. Então, bom, esta parte realmente pensar o que é o lugar da fala. Então, o lugar da fala é um instrumento teórico metodológico. Então, como tal, esse é um instrumento metodológico que tenta
transformar o discurso como sistema estruturante do imaginário social. Então, para isso, ela fala da teoria do discurso de Foucault, onde o discurso é uma estratégia de poder e de controle. Então, o discurso, a partir do discurso, se organiza uma sociedade e, além disso, se tenta de invisibilizar e de criar realidades invisibilizando outras realidades. Então, como essa transformação do discurso como ferramenta de poder pode ser transformada a partir deste instrumento metodológico e teórico do lugar da fala. Então, a ideia, a partir deste instrumento metodológico, é conhecer a gênese do discurso. Então, entender esse discurso, de que maneira esse discurso branco, colonial, patriarcal, tem se legitimado e tem construído uma verdade absoluta, universal, e como essa criação tem gerado um impacto na sociedade justamente para tentar de ocultar realidades neste caso particular, das mulheres negras. Mas, a verdade, eu vou fazer aqui um parênteses, quando eu penso o texto da Djamila Ribeiro, eu sei que o texto fala a partir da necessidade de gerar feminismos plurais, feminismos decoloniais, feminismos que falem das individualidades de cada uma das mulheres, particularmente das mulheres negras, mas quando eu leio o texto, eu sinto que é um texto que você consegue interpretar a partir desse texto outras realidades e outras lutas sociais, feministas também, mas de outro tipo de lutas. Então, fechando esse parênteses, para falar dessa construção desse instrumento teórico-metodológico, ela faz referência ao psicanálise. O psicoanálise, particularmente, eu vou falar disso mais para frente, mas o psicoanálise como esse discurso que é socialmente dominante, que faz que as pessoas privilegiadas não queiram reconhecer seus privilégios e que a história tem sido contada por as pessoas que têm sido os opressores, porque o que acontece é que essa história tão difícil gera um sentimento de culpabilidade, um sentimento subjetivo de culpabilidade. Então, como esse discurso, que é uma coisa objetiva, determina uma coisa subjetiva, determina esse eu que você... Eu não sei como se fala em francês, mas o psicoanálise é o ele, bom, o eu, o ele e o eles. Então, como as três faces, então, essa parte subjetiva, como esse discurso não pode continuar porque pessoalmente as pessoas privilegiadas não conseguem não conseguem aceitar isso para sua mesma psicologia, para sua mesma subjetividade. Ela toma também a teoria do poder e do discurso de Foucault, então como o poder, uma maneira de exercício do poder como uma ação, se exerce a partir do discurso dominante, e também ela fala da epistemologia para a próxima revolução de Alcoff, e o feminismo, a crítica do feminismo de Standard Point, de Patricia Hill Collins, que fala particularmente de a necessidade de visibilizar, de evidenciar as experiências individuais diante de realidades socialmente construídas. Essa necessidade de falar do que a dona Haraway fala do conhecimento situado, falar a partir da individualidade e como essa individualidade tem sido construída dentro de um contexto, mas não dar prioridade a falar de um conjunto, de uma classe social, que é um pouco essa polêmica da que fala João, de pensar que a classe social, não podemos falar das diferenças das experiências individuais, porque estamos ocultando, esquecendo as lutas históricas das classes sociais. O que acontece aqui é o contrário, realmente visibilizar
evidenciar essas experiências individuais como construtoras de lutas também, de lutas discursivas, de lutas políticas. E falar também da memória da plantação de Grada Quilomba. Eu vou falar um pouco mais profundamente dessa parte de Grada Quilomba. João, você pode passar, por favor? Estou vendo nada. Tá? Pronto. Então, falando particularmente de o que ela pega do discurso da Patricia Hill Collins, então, falar justamente dessa experiência individual, que é uma experiência, diante de todo, interseccional. Então, essa interseccional e multidimensional quer dizer que as opressões acontecem em diferentes dimensões, as dimensões de raça, de gênero, de classe, mesmo outros tipos de dimensões, mas que essa multidimensionalidade também tem a possibilidade de se interseccionar. Então, e a partir disso, generar opressões estruturais. Então, por isso, é impossível tentar de falar simplesmente de um tipo de opressão, sem esquecer, por exemplo, quando você fala de opressão de classe, você não pode falar da classe popular e não entender as diferenças, por exemplo, de gênero, de raça, que existem entre uma classe trabalhadora e dentro de uma classe trabalhadora como tal, porque você está esquecendo a metade da experiência individual de sua particularidade, da sua vivência pessoal como sujeito, como identidade política. Então, também falar a compreensão destas lutas não pode ser entender simplesmente que você faz parte de um grupo social, você evidencia as lutas de um grupo social. É o contrário, você parte do individual para entender como isso está determinado por uma coisa social, mas o principal é falar daquilo que é individual. O segundo ponto é a presença do feminismo negro em espaços de produção epistemológica. Então, como pensar como a história tem esquecido toda a epistemologia negra, do feminismo negro, dentro de toda a construção e a produção epistemológica, falando justamente de o que acontece é uma hierarquia de saberes. Então, o saber que é socialmente aceitado é o saber dos discursos da raça branca, do patriarcado, do colonialismo, e como essa metodologia do lugar de fala dá lugar a essa presença das epistemologias produzidas desde o feminismo negro, mas que quando eu faço a interpretação eu falo também de pensar de outro tipo de diferenças também, que eu acho que a Benjamina ela é muito... Ela faz um acento na parte do feminismo negro, mas também abre a mão para pensar outro tipo de diferenças também, para evidenciar outro tipo de diferenças. Então, pensar que o direito à palavra é o direito à humanidade. Pensar que o fato de que a história tenha esquecido todas estas realidades, todas estas epistemologias, temas, sujeitos, metodologias de conhecimento, histórias, faz parte de uma necessidade de garantir a humanidade de pessoas, de grupos, de individualidades que têm sido negadas historicamente. A consciência discursiva dos discursos privilegiados das opressões, as relações do poder, o discurso único e universal. Então, como quebrar com esse discurso universal que tem sido estabelecido pelos grupos privilegiados, quer dizer, por aqueles que impartiram de exerceram as opressões. Então, como esse discurso, tendo em conta isso que fala Foucault, permite um exercício de relações de poder, seja de classe, de gênero, de raça, e tentando se convertir em uma realidade universal.
Quer dizer que é uma realidade que você não pode transgredir, que você não pode falar e não pode evidenciar de outro jeito, de outra maneira, porque é justamente se você faz isso, você está tentando, você está lutando contra uma relação de poder e contra um discurso único e universal. A unidade também pensar uma metodologia e um instrumento que permita a unidade da reflexão e da ação política. Então, como tentar esta parte que é uma disputa epistemológica também, uma disputa teórica de conhecimento, e também como parte da ação política, não simplesmente a mobilização social e outro tipo de manifestações de ação política, e também o fato de disputar a possibilidade de gerar discurso desde aqueles lugares de fala individuais e interseccionais. Você pode passar, por favor, João? Tá. Então, falando de Spivak, pardon, pode subalterno falar. Então, como ela retoma, como esta autora fala de o silêncio que tem sido imposto aos grupos colonizados. Então, uma coisa que acontece realmente quando eu conto isso como experiência, o que acontece quando você fala aqui, por exemplo, de racismo. A gente tem tentado de falar de racismo em diferentes lugares de discussão real e particularmente no contexto dos movimentos feministas aqui em Toulouse. E uma coisa que você não consegue falar facilmente, porque quando você coloca isso no debate, as pessoas se sentem atacadas, as pessoas se sentem que você está sendo o contrário, racista com elas, desculpa. Então, se sente, genera um ambiente de incomodidade, consideram que é uma coisa agressiva, tentam, falam a você, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa que não sabe dizer as coisas, você está me ofendendo, você está me humilhando, porque justamente esse tipo de estratégia é a estratégia de calar as pessoas, de impartir o silêncio para os grupos colonizados. Então, eu não sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher migrante e uma mulher que está no contexto de um país colonizador. E esse silêncio é uma coisa que é permanente. E que, além disso, para quebrar esse silêncio, é uma coisa que gera muita polêmica. Nestes contextos, e nos contextos, quando você tem na frente de você uma pessoa privilegiada a quem você está tentando de transmitir essa necessidade de gerar consciência desses privilégios que essa pessoa tem. Então, uma reflexão da categoria, o segundo ponto, uma reflexão da categoria do outro, e justamente pensar em esse fato, como falava João, do outro, como aquela categoria, o outro do outro, a outra da outra, da outra, e como isso ha facilitado a invalidação dos saberes de grupos oprimidos, tanto geograficamente como de identidades, de grupos que constroem uma identidade. Então, falando justamente o outro do outro, por exemplo, se você pensar, por exemplo, nas epistemologias do sul de Boaventura de Souza, e todo é a corrente decolonial, do pensamento decolonial, de como esses são saberes que tradicionalmente têm sido saberes oprimidos e invisibilizados. E a importância da ação intelectual e política da mulher negra. Então, a necessidade da mulher de actuar intelectual e politicamente com o objetivo de legitimar a norma colonizadora, quer dizer, o discurso colonial, como já tenho falado, a produção de discursos de autodefinição, de que maneira gerar esses espaços de reflexão que permitam falar da mulher negra, mas não definida a partir da mulher branca, da história branca, da classe trabalhadora, não. Realmente a partir de uma mulher negra que tem interseccionalidades e de que maneira a mulher negra se autodefine e participa nesse processo de autodefinição.
e evidenciar, como falava antes, outras visões e geografias. Essa ação intelectual é transcendental para no trabalho de Dejamia Ribeiro. Passamos para outra, por favor, João. Então, aqui. E também ela fala do trabalho da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Então, como a Grada Quilomba, ela começa toda a história a partir da história da escrava Anastácia, não? E o símbolo da máscara como afirmação do poder colonial sobre a mulher negra. A máscara que impede a mulher negra falar, a máscara que impede a mulher negra comer, a máscara que impõe o silêncio. E como isso é um símbolo da afirmação do poder colonial. Então, fala também dessa supremacia do discurso branco e patriarcal. Então, como esse sujeito branco, com essa supremacia, tem completamente uma inconsciência da consciência de que os outros, as outras, têm consciência. Então, a consciência que se impõe, o discurso que se impõe é o seu, mas completamente esquecendo e levando ao silêncio total o direito da consciência dos outros. Também é um processo de repressão de verdades para ocultar verdades esquecidas. Isso que eu falava, quando ela fala, retoma para entender este modelo metodológico, o psicoanálise. As pessoas privilegiadas tentam de reprimir essas verdades para ocultar essas verdades esquecidas, porque são verdades que faz muito mal para você, enquanto sujeito, pensar que você é uma pessoa que exerce a opressão, que você é uma pessoa que tem legitimado uma história que é uma história um pouco uma história completamente que tem esquecido múltiplas realidades e que é uma história de sangue, de morte, de escravidão. Então, como essa supremacia tenta reprimir todo isso que tenta quebrar com esse tipo de discurso branco, patriarcal, colonial. E também a deslegitimação da norma hegemônica como inapropriada e agressiva. Então, quando você fala, tenta deslegitimar essa norma hegemônica, você é uma pessoa que tem uma palavra errada, você é uma pessoa inapropriada, você tem um discurso inapropriado e agressivo. E isso é uma realidade. Completamente concordo com isso. O outro ponto é quebrar a hierarquia instituída pelo discurso autorizado. Então, como esse discurso que é de uma sociedade branca, colonial e patriarcal, e como gerar um debate entre a epistemologia e os interesses políticos. Então, como entender como a epistemologia, como a gente, por exemplo, falou a semana passada, com o texto de o que é transexualidade e pensar como a epistemologia entendida como estudo do conhecimento e particularmente, por exemplo, as epistemologias das ciências duras, das ciências fortes, estão completamente, e neste caso das ciências sociais, vamos a falar pontualmente, com interesses políticos. Então, de que maneira os interesses políticos tentam delegitimar e visibilizar certas epistemologias para saber quem são que mobilizam esse tipo de epistemologias, com quem e com que objetivo. E uma crítica também, a divisão entre o científico e não científico. Então, ela fala como, por exemplo, se estabelece uma diferença entre o conhecimento branco e o conhecimento negro, falando que o conhecimento branco, e bom, aqui também tem me dicho, é o conhecimento objetivo, e falar que você fala muito da emoção, da sensação, de que o que vem do conhecimento branco é universal, o outro você fala da subjetividade. Então, tem diferentes coisas para tentar falar sobre isso, de pensar o branco universal, objetivo, neutro, racional, imparcial. Eles falam de fatos, eles têm o conhecimento branco, tem o conhecimento negro é específico, subjetivo, pessoal, emocional, parcial,
nós temos opiniões, nós não temos conhecimentos, nós falamos de experiências, nós não falamos de conhecimentos. Então, como isso, você vê isso nos debates para tentar deslegitimar justamente essas epistemologias que surgem das epistemologias, neste caso, dos feminismos negros e outras epistemologias do Sul. E pensar também o tema das novas epistemologias, pensar quais são os temas que a gente precisa colocar no tapete e falar, que tipo, colocar, botar na discussão também os paradigmas. Os paradigmas têm que ser somente positivistas, os paradigmas podem ser outro tipo de paradigmas, que tipo de metodologias também. Por exemplo, as metodologias simplesmente que legitimam o funcionalismo, o estruturalismo, não existem outro tipo de metodologias que são criadas, que nascem mesmo das populações, de outras comunidades, de outros grupos sociais, que também geram conhecimento e que têm sido esquecidas. É isso. E a última diapositiva. Então, todo o objetivo deste instrumento metodológico, epistemológico e metodológico busca que todo mundo tenha um lugar da fala. Então, é como isso, como uma possibilidade de quebrar, de romper a hierarquia violenta da que fala Derrida. Então, ela pega uma citação de Audre Lorde sobre, bom, eu traduzi como a cólera, a raiva como resposta ao racismo. Então, como a raiva de preciso falar desde a raiva de que nunca consegui falar, de que sempre estive no silêncio, de que suportei e que continuo suportando muitas coisas. E como isso é um motor realmente para falar, para encontrar esses espaços de fala, para... bom, tem pessoas que não gostam da palavra raiva e cólera, porque falam que a partir do pacifismo, então as pessoas que toda a vida têm sido oprimidas não têm direito de expressar sua raiva, sua cólera, porque é uma coisa intolerante. Mas o discurso de Audre Lorde é justamente pensar, porque você não consegue pensar sua realidade quando você tem sido vítima de diferentes opressões. Então, como esse lugar de raiva é o que legitima sua posição, seu discurso e sua necessidade de quebrar uma hierarquia violenta. Falar da diferença entre o lugar da fala e a representatividade. Então, o lugar da fala, eu não estou tentando, a ideia não é tentar que as mulheres negras tenham representação e seja alguém que fale por elas, defina elas a partir de um discurso diferente a elas, sino pensar que o lugar de fala é realmente estar desde sua posição e você ter a possibilidade de autodefinir-se e de falar de você mesma a partir de seu conhecimento situado da sua posição, da maneira como você vive a interseccionalidade de opressões. E como todo mundo fala, como emergências de vozes historicamente interrompidas, fala do tema dos epistemicídios de Sueli Carneiro, a exclusão educativa, então como todo o sistema educativo tem tentado fazer uma exclusão de populações, das mulheres negras, mas também de diferentes populações, como uma impossibilidade, como um limite para realmente permitir a criação de conhecimento e a legitimação do conhecimento produzido por estas mulheres e por estas pessoas invisibilizadas. O direito à fala também é o direito à escuta, contar e ouvir a verdadeira história. Então, ela fala sobre o tema, por exemplo, particularmente, o tema do Brasil. Então, como falar a história da escravidão, não contada a partir da história dos privilegiados, da história daqueles que oprimiram durante a história, sino como recontar essa verdadeira história a partir de aquelas pessoas que viveram na opressão e que nunca tiveram a oportunidade de contar sua história.
E o debate estrutural, então, é pensar que é estruturar este debate porque é um debate que tenta desestabilizar as tensões e gerar uma fissura, umas tensões em todos esses discursos dominantes, todos esses discursos que têm construído identidades e uma forma de ver as identidades oprimidas. Como isso é uma base para realmente poder construir e evidenciar essas identidades oprimidas, desestabilizar completamente esse discurso dominante. E para terminar, a outra, por favor, João. Eu tomei esta frase da Grada Quilomba: nós não estamos lidando aqui com uma coexistência pacífica de palavras, mas sim com uma hierarquia violenta que determina quem pode falar. Então, é isso. Carol e João, antes de passar a palavra para a Letícia, eu propor que a gente fizesse a nossa pausa de 8 a 10 minutos agora, para dar uma escadinha, tomar uma água. Pode ser, Letícia? Deixa eu só explicar. A Letícia me mandou no privado uma mensagem que a internet dela, infelizmente, ela não conseguiu dar conta e está tentando, desistiu, porque ela está realmente sem internet. Tá, então a gente dá a pausa e daí abre para o debate em grupo depois, tudo bem? Certo. Ela disse que vai entrar em contato com você para ver como é que ela vai fazer e tal, com relação a todas as questões da disciplina. Mas eu vou avisar também que a gente tem aula ainda na próxima semana, não é isso? Isso, a gente tem um encontro para fechamento. Eu vou apresentar para entender Judith Butler, depois abrimos uma discussão sobre a disciplina, o semestre. Um momento de partilha, né? Não vou chamar isso de avaliação, não, vou chamar de partilha. Então, vamos lá, 10 minutinhos. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, meninos e meninas. Voltando. Que susto! Parecia uma voz do além. Não deixa de ser, né? Me chamando para a terra. É a terra chamando. Desce, Exato. sai daí das alturas. Desce daí. Deixa eu pegar aqui a lista de presença, né, de hoje. Então, meninos e meninas, vamos abrir para questões. Queria, antes de qualquer coisa, parabenizar o João e a Carol, a apresentação que vocês fizeram. A obra ela é bem pequenininha, né? E é bem objetiva, direta, vai reto no assunto. Então, vocês conseguiram passar, assim, com muita objetividade, a ideia principal, né? Defendida, mais do que defendida, né? A Djamila é uma militante, então, mas estava tudo lá, está tudo... É uma pena que a gente não tem aqui o ponto de vista da debatedora, mas vamos seguir assim mesmo, né? Então, eu abro esse segundo momento para... Oi? A gente não tem tempo de ver o vídeo que eles tinham comentado? Vocês têm um vídeo? Vocês vão mostrar o vídeo? Foi uma sugestão, né? Gostaria. Então... Vocês tinham só comentado falando, né? Tem vídeos curtos dela falando, bem legais. Isso, eu gostaria também. Tem até um vídeo dela com a Lilian Schwartz, sobre quem tem medo do feminismo negro. Bem curtinho. O vídeo que eu indiquei fala mais ou menos, né, da polêmica, né, que tem algumas áreas da sociedade, alguns teóricos ou pensadores... Coloca o link que a gente assiste e volta, João. Então, ótimo aqui, ó. É melhor... Criticando o lugar de fala. Esquema de fechar as câmeras, o microfone... Pronto.
Então tá aí o link, eu postei, acho que tem mais uns 9 minutos a gente retorna. Nossa, tá todo mundo aqui já, só eu que estava vendo ainda. Eu também, ainda estava vendo. Antes para começo de conversa, só para incrementar aí, dar o pontapé inicial, né, nesse debate, a maioria das observações, das críticas que eles fazem ao livro, a Djamila também faz a classe, ela fala exatamente isso, que não é o lugar de fala, justamente, não é só o negro poder falar do negro, ou só o negro ocupar determinados lugares, né, o lugar de fala que não pode ser compreendido indissociado da representação, como bem apontou Carolina Maete, né? O fato de ninguém pode me desautorizar a falar do negro, a falar de racismo, porque eu estou desautorizada, e aí é justo, representar o negro. Claro, o próprio João também tocou nesse assunto. Se eu não sou vítima de racismo, como é que eu vou poder entender, né? O Spartacus também acabou de... Como é que eu vou poder dar um testemunho sincero se eu não padeço de nenhuma reação de racismo com relação à minha pessoa, né? É isso. Tem um vídeo da Djamila que ela fala exatamente isso que você tocou, Antônio. Que ela fala dessa diferença do lugar de fala e da representatividade. Que ela fala exatamente isso, que a gente tem que falar sim. Né? Como o grupo, o João e Carol apresentaram super bem, né? De que tem que haver essa fala, a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que debater sobre isso, mas tem que haver o lugar dessas pessoas ocupando esse lugar e falando por eles próprios. Mas porque às vezes eu acho, e eu não sei se vai ser ignorância da minha parte, mas parece que há agora uma polarização, inclusive, sobre esse ponto, de que agora existem temas que a gente não pode falar, porque não é um Isso é normal, isso é absolutamente normal. Sempre que vem um espírito de tempo, aí vai haver aquelas interpretações abusivas, exageradas, exacerbadas, e que levam a ideia principal para outro lugar. Isso não foi diferente com o marxismo, isso não é diferente com o cristianismo, gente. Se a gente pega a história de Cristo, que ela seja real, que ela seja fictícia, se você for ler realmente, eu já fui crente, já li a Bíblia, se você for ler realmente, tem coisas maravilhosas ali. Tem parábolas belíssimas, e que era feita exatamente na forma de parábola, para que atravessasse o tempo, era feito exatamente na forma de parábola, porque Jesus se dirigia a pessoas simples, a pescadores que não iam entender nenhuma tese, iam entender fatos concretos que não pudessem se adequar à vida deles. Olha o que a gente fez do cristianismo, o tanto de miséria que a gente fez e o quanto de crime a igreja não encabeçou aí ou acumulou aí na sua conta, uma falsa interpretação e uma falsa aplicação da palavra de Cristo. A própria história de nenhum rico entrará é mais fácil um camelo entrar de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso fez o quê? Enriqueceu a igreja cada vez mais e as pessoas acreditando que a pobreza era um dom, o desapego total, né? Quando em nenhum momento Jesus fala de nenhum indivíduo que tenha que viver aí sem as mínimas condições de vida. Mas, enfim, eu não vim aqui falar de Jesus, apesar de ser o espírito de Natal, né? E eu gostar muito do espírito natalino, não porque eu associe tanto a Jesus, mas porque eu associo com a família, mas eu não sou aqui para... Nem sou tão fã de Jesus, sou tão fã de Jesus quanto sou fã de Buda e quanto sou fã de Allah, né, também. Então, sou fã dessa energia da fonte criadora, da fonte de amor incondicional. Mas, assim, só para dizer que a
a crítica do Espartacus, Espartacus, né? Espartacus. Eu nem sei falar, olha, ainda estou aqui no... Só, Carolina, estou falando no Spartacus. É Spartacus. Ela é totalmente equivocada. Ele não leu, a impressão que dá é que ele não leu a obra... Totalmente. Totalmente. Os dois, né? Totalmente. Completamente diferente. E ele faz exatamente... Tem um exemplo tão gritante do que ele faz exatamente o que a Djamila diz que fazem também. Ela diz tudo isso no que é lugar de fala. Ela fala assim, quantas vezes não se aproveita o fato de você ser não quer dizer que você esteja com a razão, que esteja autorizado a representar. Quantas vezes mesmo a branquitude não se aproveita desses casos extremos e utiliza como emblema contra a própria luta, né? Contra as próprias causas negras. Ele pegou aí um exemplo horroroso e, infelizmente, tem muitos seguidores, né? Esse Fernando Holliday, que fica dizendo que não quer a piedade, não quer a cota, e que é gay, é negro, e que chegou lá por ele mesmo, e etc. e tal. É uma visão absolutamente enviesada, equivocada do que seja a noção de lugar de fala. Eu só lamento um pouquinho, né, que eu compreendo, é que a Djamila cunha o conceito de lugar de fala, e ela cita muito pouco Michel Foucault, e Michel Foucault já havia dito isso tudo na ordem do discurso, né? Um livrinho pequenininho que ele faz, o que é que autoriza certos indivíduos, legitima certos discursos e marginaliza outros, salva certas narrativas e criminaliza outras narrativas. A ordem do discurso, se vocês quiserem ver, não dá esse nome lugar de fala, mas com certeza já é um grande ensaio para que a gente chegue a isso que a Djamila debate hoje, né, que é a febre nacional e internacional. Eu suponho que é porque o Michel Foucault seja homem, não sei, mas com certeza as sementes e as bases do que seja lugar de fala já estão lá na ordem do discurso, se a gente lê com atenção. É um livrinho bem fininho e ele é maravilhoso, é bem rapidinho, vocês leem de uma sentada, sobretudo a Valéria aí, que já acorda lendo, eu recomendo pegar essa leitura no capítulo. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos começar agora, né? Eu estava fazendo só aqui o preâmbulo agradecendo aos meninos e fazendo o link com o vídeo aí de 9 minutos que a gente assistiu. Está aberto agora para qualquer pergunta, comentário, crítica, elogios, o que vocês sentirem no coração, que seja feito com amor. Eu queria, assim, que a gente conversasse um pouco sobre que ela propunha da nova política de identidade para reestruturar a sociedade. Assim, porque aí eu fiquei pensando, então, como, né? Aí lá no vídeo os meninos falam, não é inverter a pirâmide também, porque sempre vai haver um oprimido. Numa sociedade capitalista é como a máquina funciona, né? E aí eu queria conversar sobre isso, porque eu fiquei pensando, sei lá, os caminhos. Essa questão do... Já que a gente falou do Foucault, bem rapidinho, eu já te passo a palavra, João. A gente falou do Michel Foucault bem rapidinho, isso remete imediatamente à noção de poder, né? E de poder disciplinar lá do Michel Foucault. Michel Foucault diz que quem quer o poder não se engane, vai exercê-lo. E vai exercê-lo muito diferente de quem está no poder, não. E aí ele já é um pouquinho mais pessimista, mas eu vou deixar a bola com vocês. O que vocês pensam sobre ele? Eu vou só iniciar mesmo. A Valéria acabou de destacar. Vai, Ju. Eu vou só iniciar mesmo, não tenho assim uma referência, né, que possa sustentar essa resposta para a Valéria, mas eu acredito que o que a Djamila Ribeiro quer com essa nova política de identidade
é que cada um perceba realmente quem é dentro da sociedade. Foi até um pouco da fala final já da Carol. E uma coisa que a Djamila Ribeiro fala é que, a partir dessas conversas, dessas apresentações sobre lugar de fala, muitos negros passaram a se compreender enquanto negros, né? De você se perceber também enquanto branco e o que você faz dentro da sua branquitude. Então, essa política de identidade, eu acredito, com essa teoria do lugar de fala, é que cada um, dentro da sua subjetividade, quer seja branco, quer seja negro, né, possa compreender quem é realmente dentro da sociedade. Você, enquanto branco, o que faz com o negro, e você, que de repente não se percebia enquanto negro, se entender enquanto negro e fazer parte desse movimento político. E você realmente compreender sua identidade e passar a lutar, passar a ser um ou uma ativista. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Não sei se Carol quer complementar. Sim, mas o tema das identidades é como você. Bom, eu quero aclarar uma coisa antes de continuar. Eu não tinha visto o vídeo, a verdade, eu não gostei do vídeo. Achei o vídeo bom. Porque, bom, achei o vídeo de uma coerência incrível, tenho que ser sincera. Mas justamente tomando isso que fala o vídeo, que tenta de dizer que quando você fala da sua subjetividade, o fato é que a identidade é uma coisa subjetiva e que você somente consegue entender sua subjetividade, sua experiência vivida, se você compreende qual é a interseccionalidade em que você está inserido a partir dessa experiência vivida. E nesse sentido, você constrói essa identidade tendo em conta essa experiência vivida, e é isso, já uma quebra, um debate estrutural, porque o que acontece é que os discursos colonizadores, os discursos hegemônicos, tentam de construir as identidades dos outros. Eu te dou um exemplo, por exemplo, então, ser uma mulher migrante tem um discurso dominante em torno a isso. Então, você tenta carregar, você carrega com esse discurso, mesmo que você não tenha identificado sua experiência subjetiva e como você quer se situar na frente dessas opressões. Então, quando você tem essa certeza de qual é seu lugar e qual lugar os também de fala, tem essa possibilidade de quebrar, de gerar um debate estrutural. Então, a diferença disso que fala o vídeo, que tira toda a potência da valorização da subjetividade como uma possibilidade de cambio estrutural, a de Yamira pensa completamente, é realmente como você, a partir dessa construção subjetiva, autodefinição dessa não representação, sino definição de você mesmo, de você mesma, de você mesmo, você consegue realmente fazer uma quebra estrutural. É isso a coisa mais importante. E perceber esse movimento também enquanto uma ação libertadora, né? Você se compreender, você saber qual é a sua identidade. Esse é o primeiro movimento, né, de uma política identitária. Você se perceber negro, assim, pessoal, vou comentar brevemente aqui. Eu só fui me perceber realmente enquanto negro mais tarde, né? Não depois do que é lugar de fala, mas mais tarde, né? Tanto aqui na escola, eu estudava em colégio particular, eu não me via, como é que eu posso dizer? Não que eu me considerasse branco, mas eu não me identificava, eu não me via enquanto negro, né? Ou pelo menos não da forma como a mídia, como muitas pessoas falavam. E aí você só vai perceber essas coisas depois com contato com outras pessoas, com leituras, e se compreender nessa identidade. E olha que meu pai fazia parte, meu pai era do movimento negro, né? Foi diretor do Muzenza, economista, professor, enfim. Mas eu só fui me perceber assim mais tarde, depois, não foi algo automático. Isso muito por conta das relações sociais, dos espaços que você vai transitando. E aí não só isso, esse movimento interior de cada um, ou do negro, mas o movimento do outro também, de perceber
as individualidades. Eu vivo isso de uma maneira muito forte, e aí eu tenho que trazer mais uma vez essa referência, é o lidar com o indivíduo surdo. O surdo, dentro do ambiente onde tem ouvintes, bem possivelmente vai ter a sua personalidade, né, a sua individualidade, a sua identidade negada ou apagada. Vão tratar o surdo sempre como um ouvinte, né? A língua de sinais não vai aparecer, ninguém vai se preocupar em aprender a língua de sinais e tratar dessa individualidade, em conversar com o outro a partir da individualidade do outro. E aquilo que a gente falou no início, né? Tratar com individualidade e particularidades é algo que dá trabalho. Não é fácil você considerar a questão do outro, né? Parar um pouquinho e dizer, não, agora é o meu momento de escuta e o seu momento de fala. Então, essa política de identidade, né? Para além dessas grandes mudanças sociais, é perceber a mudança que cada um tem que fazer em si por conta do outro. Eu acho que é isso, Valéria. Concordo com a fala. Haroldo, deixa eu fazer só uma breve observação. Essa questão da política de identidades também, ela, claro, o próprio nome já está dizendo, quando você incrementa uma política, você promove toda uma ação, um empreendimento de esclarecimento e de reconhecimento com sinceridade, né? A Liv Solvi, que foi uma professora aqui da Facom e que agora deve ser aposentada, não, agora ela está nos Estados Unidos, ela era americana, e ela tratava nos anos 80, 90, que na UFBA ela já tratava dessas questões, né, de racismo, gênero, no grupo de pesquisa que ela tinha aqui na Faculdade de Comunicação. E ela tem um livro maravilhoso, e ontem eu até li um artigo de uma obra que ela organizou, Branquitude. Para você entender também, esse reconhecimento, Valéria, ele passa também de identidades. Quando você vai discutir negritude, você não pode discutir negritude separadamente da noção de branquitude, né? E a Liv Solvi tem um livro e que também tem um capítulo dentro dessa obra, Branquitude, com o mesmo título do livro que ela publicou, que é Aqui Ninguém é Branco, onde ela vai discutir que no Brasil todo ninguém se reconhece branco, todo mundo vai dizer que é pardo, que é misturado, que é isso, que é aquilo, que é mulato, que é etc e tal. Mas no modus operandi da nossa sociedade, na hora de escolher cargos, na hora de todo mundo adota os costumes e os modus operandi do colonizador, da hegemonia branca. Então, aqui ninguém é branco, mas preto também ninguém é, indígena também ninguém é. Aí é muito interessante essa obra, se vocês quiserem ler aí, como leitura interseccional aqui, para a gente estar tentando apreender bem o que significa, de fato, essa incrementação, esse incremento dessa política de reconhecimento das identidades. Pronto. Não, eu ia dizer que eu concordo com a fala de Carol sobre o vídeo, né? O vídeo, ele tem realmente uma incoerência muito grande. Ele primeiro reduz a ideia do lugar de fala a um pensamento que olha apenas uma ou duas facetas dessa estrutura toda do que diz respeito a... Ele só vai olhar capitalismo e a partir da lógica do capital e a partir da lógica de um machismo, ele o tempo inteiro acaba por não perceber, por exemplo, que nessas camadas sociais, inclusive fazendo relação lá com a história do outro, se a mulher negra, se a gente para poder pensar a mulher negra, ela é o outro do outro no que diz respeito ao homem negro, o outro do outro em relação à mulher branca e o outro do outro em relação ao homem branco. Então, assim, existe aí um lugar de... E ainda por cima, que se essa mulher negra for lésbica, ou se essa mulher negra for pobre, se essa mulher negra tiver... Essas camadas, elas vão cada vez mais distanciando, então esse outro do outro fica exatamente um abismo. Esse abismo, então, assim, ele não nota, inclusive, o próprio machismo, a própria referência de um machismo estrutural
que existe dentro da relação do próprio movimento negro em relação do homem com a presença do feminino. Então, aí a gente já puxa lá a discussão da semana passada, né? Então, existe aí, claro, toda essa incoerência dessa crítica que que ele faz, né? Ele vai fazer a crítica, mas ele acaba incorrendo ele escorrega lá na própria crítica dele sem nem perceber, ele não tem nem consciência desse lugar. E aí, eu fiquei assim, quando a própria Djamila fala sobre esse lugar o pensamento da Gayatri Spivak, que é uma autora que eu adoro, e tem uma fala da Spivak no texto, é um texto de um livro chamado Cartografias da Subalternidade, Diálogos no Eixo Sul-Sul, que foi um texto que saiu pela um livro que saiu pela Edufba, e aí é um texto chamado In Response, né? Looking Back, Looking Forward, que ela vai falar sobre a ideia de subalternidade, e ela fala, por exemplo, que, pegando a fala de um autor chamado Gurra, né? O subalterno está no espaço da diferença, que no início ela não entendia essa fala, mas que ela vai entender que essa fala de reconhecimento desse espaço de diferença, que eu acho que é por aí que a Djamila fala, quando você se reconhece enquanto pessoa e acha que a proposta do conceito de lugar de fala faz com que a gente repense, sim, esse lugar. Da onde é que eu falo? O que eu tenho enquanto... da onde eu falo, não só da onde eu falo, que não é só uma questão de lugar, mas é uma questão quem eu sou, da onde eu venho, o que eu tive nesse caminho e como eu posso falar sobre isso e a partir disso. Então, assim, eu, por exemplo, vou me pegar como exemplo, assim, eu sou um homem branco, cis, gay, vindo do interior para estudar na capital. Então, assim, tenho dentro deste lugar de fala, neste lugar de fala, todos os privilégios possíveis dentro dessa imensa camada. Claro, se eu fosse hétero, como diz o Marcelo Evelyn numa fala que a gente teve numa última aula, né? Se eu ainda fosse hétero e se eu ainda fosse rico, eu estaria alinhado, porque nessa lógica dessas camadas todas, eu poderia estar... Então, assim, esse reconhecimento de onde eu falo, quais são os meus privilégios e como eu posso fazer as modificações possíveis para que essas vozes, por exemplo, não é que eu vou estar dando voz, porque voz todo mundo tem, né? Todos têm voz para poder falar. Então, assim, eu ficar pensando nesse lugar de subalternidade, nesses diálogos com isso. Eu tive a oportunidade de ouvir a Djamila falando num evento aqui em Salvador, no TCA. Foi um evento até do Braskem. Ela e a Lilian Schwartz estavam falando exatamente sobre esse lugar da representatividade. Não é falar por ninguém. É falar com, falar... Você pode falar criticamente, porque pensamento crítico todos nós temos para poder falar, mas entendendo exatamente essas histórias e esses lugares de fala. E eu acho que ela já consegue fazer com que as pessoas pensem, mesmo com toda essa agressividade que surge no âmbito de essa violência que vem do retorno. A própria Carol falou, né? Quando você começa a falar de alguma coisa, vem os ataques. Você está sendo assim, você está sendo assado. Quando a gente toca nesses assuntos, então, assim, fazer com que esse lugar de fala, ele já remexe tudo aquilo que estava assentado, trazendo à tona. E, claro, quando a gente, desculpa a expressão escatológica, mas quando a gente remexe coisas, esgoto vai feder. Então, né, esse lugar de fala já faz isso. Por isso que surge, né, dentro do próprio movimento negro, dentro do próprio movimento LGBT, dentro do próprio, todos esses movimentos de minorias, quando você começa a perceber essas questões e isso, fervilha, e sem guerra não tem paz. Então, essa lógica de até pensar um outro caminho
de uma outra estrutura de sociedade, que é a pergunta de Valéria, não é só virar a pirâmide, mas também não é horizontalizar, é tirar, é reconstruir, é propor outra coisa. Mas para propor outra coisa, a gente tem que desvencilhar. E não está ligado ao capitalismo, porque se a gente para poder pensar isso, a incoerência dele, né? Você quero fazer uma outra coisa, mas dentro do capitalismo não vai fazer outra coisa, como a Antônia falou, né? O capitalismo funciona dessa forma. É quebrar a estrutura mesmo, é explodir esse lugar. Ah. Eu queria... Posso falar? Complementar alguma coisa para a Valéria, porque esqueci também esse tema da identidade, não? E tomando um pouco isso que fala Haroldo, de pensar a identidade não somente das pessoas que têm sofrido, afrontado as opressões, sino também na fala da necessidade dos privilegiados de se reconhecer, privilegiados, privilegiadas nessa posição. Quer dizer que você reconhece quais são seus privilégios, qual é sua posição, segundo a raça, a classe, o gênero e demais. E a partir de isso você consegue que isso seja um debate estrutural, porque como você vai tentar transformar um discurso dominante. Então, por isso ela faz essa relação com Foucault, porque o discurso é realmente o que está implícito, por exemplo, em toda a organização social. Se você vai ver as instituições, a família, então, a escola, bom, diferentes instituições, da maneira como se organiza socialmente, está organizado na sociedade, isso, o que funda a origem dessas instituições, é realmente um discurso. Então, quando você quebra esse discurso, você reconhece que, por exemplo, o discurso patriarcal, colonial, o discurso patriarcal está errado mesmo desde sua posição de privilegiada ou não, você está fazendo um debate estrutural. Então, por isso, ela faz essa relação que é muito importante entre o que é a reflexão e a ação política. E por isso, pensa o lugar da fala realmente é como uma metodologia de construção de discurso, de epistemologia, porque aí é o ponto nodal onde é preciso quebrar para tentar de todas essas estruturas que estão suportadas nesse discurso colonial, patriarcal e demais. Queria fazer também outra pergunta. Talvez eu não tenha compreendido muito bem a parte que fala a partir da máscara como afirmação do poder colonial. Alguém me ajuda? Depois, Antônio, sim, então... Antônio, depois eu queria... qual o material que o Derrida fala disso, romper a hierarquia violenta? Eu achei muito bacana quando o grupo falou. Depois você me passa alguma referência? Obrigada, Carla. Isso falou... Vou te passar as referências bibliográficas. Vou colocar Vou colocar no grupo. E se você tiver também esse material para compartilhar, eu te agradeço. Principalmente a hierarquia violenta. Vou procurar aqui. Eu tenho em e-book esse livro dele, que quando você estabelece que as coisas são binárias, dicotômicas, você está esquecendo que atrás de um desses fenômenos tem uma hierarquia violenta, onde um vai ser sempre mais hegemônico e preponderante do que o outro, né? E aí, quando desconstruir é isso, abalar essa estrutura, né? Romper com essa estrutura. Tá, onde está isto? Você caiu? Tá. Então, a história da Anastácia é uma escrava que foi real. Estão ouvindo? Porque se está cortando um pouco, não? Tá tudo bem? Então, a história de uma escrava que, então, eu não me lembro se foi nos Estados Unidos, que botavam uma máscara sobre as mulheres escravas para impedir que elas falassem e
para também impedir que elas continuassem trabalhando, mas que não comeram. E é uma realidade. Então, ela faz essa metáfora, foi no Brasil, desculpa, ela faz essa metáfora para mostrar como, desde o princípio da escravidão e da colonização, a máscara foi imposta para silenciar as mulheres. Bom, Benedito, Tita, Simone, estamos chegando à nossa aula. Tita está aí, oi, Tita. Perguntas, comentários? É um lugar difícil, realmente, né? E é muito interessante a gente poder estar discutindo isso e fazer esses contrapontos com esses outros olhares e compreender como realmente, em situações na história, a gente vai sempre encontrar essas dificuldades em debater determinados pontos, determinadas questões, né? E você conseguir entender que, enquanto branco, você tem certos privilégios, se colocar nesse lugar de fala também, para que você contribua com a luta, né? Se eu não sou gay, eu não posso contribuir, então, para que não exista discriminação. Eu vou me silenciar diante da opressão, diante da violência. Como que eu vou me calar diante de uma situação como essa? Então, enquanto homem branco, eu nunca passei por uma situação de constrangimento em relação à violência policial ou qualquer outra questão nesse sentido. E como que eu não vou entender isso? Outro dia, não sei se foi nessa aula que eu comentei, que eu estava muito angustiado, né? Acho que foi antes da pandemia. E eu saí à noite aqui em Senhor do Bonfim e fiquei andando. Isso já era de madrugada. E não teve nenhum tipo de problema. E eu andando na rua, eu fiquei angustiado de dizer, porra, por que eu, branco, posso andar durante a noite sem nenhum problema? Mas um gay não pode, uma mulher não pode, um negro não pode, porque pode ser parado pela polícia, porque pode isso, porque pode aquilo outro, né? E é isso, como isso é entender que eu sou privilegiado em determinadas questões, e como que eu não vou me posicionar nesse contexto. Então, acho que as provocações da Djamila faz a gente entender isso também, sabe? E entender esse lugar que você está e como você pode contribuir para que a luta se fortaleça, né? Como você pode contribuir isso na sala de aula, você enquanto professor, você enquanto artista, você enquanto pessoa nessa sociedade em que você vive, como você pode contribuir para que outros tenham seus direitos também garantidos. E aí a gente falando do negro, da mulher, né, falasse também aí João se coloca nesse lugar, falando do surdo, né, do idoso, né, quem se coloca no lugar dessa pessoa, da criança, que não tem o seu direito garantido de brincar, de correr na rua, né, como você não vai lutar por esses, né, como você também não vai se posicionar em relação a esses que como bem disse a Haroldo, não é que você vai estar dando fala a ninguém, mas como você pode contribuir para que a fala dele se potencialize. Se eu estou em um determinado momento que eu posso falar e outro não, por que eu não passar a fala? Por que eu não dizer, não, primeiro ele fala, depois eu colaboro, depois eu contribuo. Então, acho que esses encontros têm sido muito importantes para a gente entender, refletir sobre essa estrutura que a gente tem agora, é algo que vem se construindo há muito tempo, que tem a ver com o currículo das nossas escolas, que constitui esse pensar dessa cultura que a gente está aqui, né, presente. Essa cultura constrói esse currículo e é necessário desconstruir, né, a partir daí, e não mudando as peças de lugar realmente, mas mesmo num processo de reflexão, ação para transformação. Então, eu acho que as discussões estão sendo muito intensas e eu sofri um conflito desse aqui. Eu entrei numa cooperativa para comprar uma ração para o meu cachorro e o rapaz da cooperativa estava contando uma piada sexista e falando para os outros colegas. Ele era um rapaz negro,
a atendente era uma mulher negra, e o outro que ele estava contando a piada era um homem branco, já um senhor idoso. E o que ele estava dizendo era, negro fede mesmo. Eu namorei com a preta de Tijuaçu, e Tijuaçu é uma comunidade quilombola que tem aqui em Senhor do Bonfim. Eu estava namorando com a preta de Tijuaçu e a mulher fedia que sua testa, a gordura, não sei o que, fedia. E aí eu não aguentei aquilo e eu questionei, né, a fala dele, e comecei a dizer que o que ele estava repetindo era um discurso racista e tal, tal. E ele disse, eu posso falar porque eu sou preto, você é branco, não pode falar nada. Aí as discussões começaram a ficar mais acaloradas. Eu disse que isso poderia gerar processo, inclusive, contra ele, contra outras pessoas e tal. Aí um outro que estava lá disse assim, isso aí eu resolvo com facão. Aí eu vi que a coisa ia ficar um pouco séria e eu saí do espaço, né? Mas aí foi um momento muito difícil, porque eu me posicionei e aí eu poderia dizer, porra, como é que ele é negro e ele não consegue compreender, né, a estrutura que o envolve. Mas é isso, eu entendo que isso está no currículo, está nessa construção cultural de pensar esse lugar. E aquele sujeito não consegue se reconhecer dentro desse discurso que ele repete, sem perceber que ele está, né, só repetindo aquele mesmo processo contra ele mesmo. Então, é uma coisa complexa de entender, mas tem a ver também com aquilo que o Jean Willis disse quando abriu mão do cargo, né? Que mesmo vocês que são contra mim, mesmo sendo LGBT, eu vou estar lutando por vocês, porque eu sei que essa construção é bem mais profunda do que vocês possam imaginar. Então é isso. Nós temos um lugar difícil, enquanto professor, nós temos um lugar difícil de discutir, de refletir, e esses momentos aqui contribui bastante para a gente repensar e buscar formas de entender isso e compreender melhor e até tentar fortalecer esses que não entendem esse lugar, ter paciência para lidar com isso, porque senão a gente não consegue avançar. Isso que você fala, Benedito, é bem interessante porque assim são duas coisas, na verdade, né? Você tem o racismo, e principalmente nesse exemplo que você traz, tem aí a lógica do racismo que você identificou, né? Você está falando de falar racista, mas na verdade ele estava sendo muito mais, estava sendo racista. Não sei se racista, ele estava fazendo a lógica de um racismo internalizado, como a gente diz sobre a homofobia, uma homofobia internalizada. Existe aí um racismo internalizado porque a gente é criado nessa estrutura. Né? Mas também, e principalmente, por conta do contexto que você coloca, de um machismo estrutural, que é uma outra coisa totalmente, porque ele estava falando de uma mulher negra. Então, a lógica de um machismo estrutural dentro da própria fala, dentro da comunidade. Então, quando você vai fazer interpelação sobre a questão do racismo, ele lhe dá logo a resposta pronta. Você não pode falar porque você não é preto. Mas ele não nota, e é aquela minha crítica do vídeo, ele não nota o lugar do machismo que está arraigado na própria estrutura da fala ali, né? Que vem lá desses lugares, da escola, da família, todas as estruturas institucionais que a sociedade é construída. A gente e aí aqui no Brasil mais ainda, né? Nosso país é fundado, essa terra é fundada a partir do furto, do sequestro, o assalto, é um país fundado de assalto. A gente foi assaltado, sequestrado, estupro também. Estupro, todas essas estruturas. Então, assim, os índios do assassinato, né? Então, os índios são assaltados em sua terra, assassinados em sua terra, os negros são sequestrados, roubados de sua terra, sequestrados e jogados aqui, sem território. E a gente vem, enquanto sociedade, numa sequência, né, de roubos, furtos, estupros, assassinatos, todo o tempo. E aí se rouba tudo. E agora, como eu estava falando lá no início
do encontro da gente, a gente é roubado até da nossa possibilidade de lazer. Sobre isso que a Antônia falou, né, da gente não reconhecer. Ninguém fala que é branco, mas também ninguém fala que é negro, ninguém fala que é indígena, ninguém fala. Tem um documentário na TV Escola, chama-se O Brasil pelo Olhar dos Viajantes, que ele conta, e é um documentário assim bem didático, até para quem é professor, que é bem, bem interessante de mostrar como se deu, pelo menos no Brasil, essa questão da colonização. E por que é que a gente tem essa dificuldade tamanha de um país continental como o Brasil de se reconhecer? E de como é problemática, inclusive, a questão de se definir pardo, a questão de se definir, né? Eu tenho uma amiga que é negra, ela fala da questão do colorismo. Então, assim, tem coisas que você não é negro o suficiente para falar. Olha, dentro dessas questões, tem as questões de, né? Então, assim, é bem interessante pensar que por essa visão dos viajantes, né? Pensar até 1800, o Brasil tinha muito pouco de si mesmo. Quem é que vinha fazer o mapeamento do Brasil? Só para provocar aí. Antônia, seu microfone está fechado. Hoje eu estou que estou, mas é porque está tendo uma construção aqui, deu uma paradinha agora, aí eu estou fechando sempre o microfone. Uma construção aqui não, na vizinha ainda, né? Que disse que ia durar um mês, está durando um mês. Então, a gente está se aproximando do nosso fim, né? Vamos tentar, pelo menos hoje, terminar na hora. Vou perguntar a Tita e Luzirene se elas têm algum comentário, Simone também. Eu na realidade, o que os colegas falaram super contempla, e eu acho que é um exercício diário, né? O tempo inteiro a gente está alerta com as questões. Esse tema, ele me toca e eu não tenho claro algumas coisas. Eu fico escutando e caio em alguns buracos e depois eu volto de novo. Eu não consigo também entender a questão, para mim, perpassa também pelo capital muito forte, então eu fico tentando refletir sobre tudo isso rapidamente, então não tenho algo pronto para falar, tenho muitas dúvidas, e o trabalho que eu faço no presídio também me dá essas baixas, assim, de tentar, sabe, entender por que esse espaço e como essa relação, entendeu? Muito receio já conversei muito com a Antônia sobre isso, muito com as meninas, a Carol também faz parte do grupo, mas assim, esse pensamento mesmo de, sabe, até que ponto não é uma relação de poder e até que ponto falando e compreendendo o que Benedito fala, mas até que ponto as coisas são assim mesmo, e até que ponto, quando a gente estrutura essa identidade, isso também não é um mecanismo para se criar, obviamente, as políticas, mas até que ponto isso também não é contraditório, até que ponto isso também não é uma outra forma de calar. Então, eu fico muito confusa ainda, eu confesso que eu fico muito confusa, são muitas questões, mas a aula foi extremamente produtiva, pensei, anotei um monte de coisa aqui para poder estar entrando, mergulhando um pouco mais, mas me toca muito esse tema, me toca muito. Na verdade, Simone, a melhor forma da gente não ficar ansiosa é a gente se debruçar como o João faz esse exercício aqui, tentar pegar tudo que é dado aqui, cada coisa do que é dado aqui, formular uma questão. Como é que você vê a sua problemática aqui dentro? Aí faz uma questão. Se essa questão for realmente relevante para você, para a sua tese, te calar no coração, daí você vai passo a passo. Quando eu estiver falando de lugar de fala, eu vou pegar essa obra da Djamila Ribeiro e vou tentar rever aquela aula em que isso foi discutido, para ver se isso me traz novas luzes. E por falar nesse procedimento, gente, por favor, visitem o nosso canal no YouTube. Todas as nossas aulas estão gravadas lá.
E hoje ainda eu vou passar para a Luzirene todos os PowerPoints de todos as aulas que eu dei, né, que eu nunca mais atualizei, então, eu estava esperando atualizar junto com o da Judith Butler, mas eu vou fazer isso antecipadamente, eu já coloco lá, já publico lá na nossa sala no Ava Moodle, os PowerPoints, os PPTs passados e o futuro, que vai ser da próxima aula, para entender Judith Butler. Então, o João pediu aqui, tá com a mão ali, eu tinha visto, mas quero saber se a Luzirene, que ainda não falou, tem alguma observação, tem alguma pergunta, e logo em seguida eu passo para você, João, e a gente encerra. E dizendo que semana que vem tem isso, tem a Judith Butler, e mais a nossa conversa sobre a nossa avaliação, que vai ser uma grande partilha, né? A nossa avaliação final, nosso encerramento desse semestre. Estamos todos cansados, bem saturados dessa relação online, e vamos, portanto, eu vou tirar férias na natureza. Acho que quando eu estiver aqui em Salvador, eu vou para a praia de manhã bem cedo, todos os dias, nadar, 7 horas da manhã, e quando estiver lá no sertão do Ceará, eu vou esperar o sol baixar e andar de bicicleta até dizer chega, porque lá só vai ter eu e fugindo de alguma vaca que foge de algum curral, alguma vaca brava. Vou ter que passar sebo nas canelas e pedalar um pouco mais, mas essa vai ser a minha vida, e eu, graças a Deus que teve essa pandemia, para eu poder valorizar essas coisas que a gente nunca valoriza, porque cada vez que eu viajei para lá, eu fui cheia de trabalho, a vida lá fora acontecendo e eu dentro de casa trabalhando. Agora, eu vou esquecer o trabalho, porque se eu morrer, eu não quero morrer só com esse imprint do mundo, meu apartamento e a tela do computador, né? Eu quero outra impressão. Então, é isso. Irene? Nossa, estou aqui igual Simone, pensando um monte de coisa e me questionando também nesse lugar de fala, né? Na última fala aí do Benedito, eu fiquei muito identificada, porque também eu sou uma mulher do interior, né? Eu sou maranhense, meus pais moram no interior do Maranhão. E eu estive lá em setembro, outubro, e comecei a refletir sobre esse machismo, né, estrutural. E é muito forte para mim, porque eu sou uma mulher lésbica e essa cobrança, né, da mulher que tem que casar, né, das coisas serem resolvidas na peixeira, enfim, é muito forte, assim, para mim, e eu estou falando desse lugar de privilégio, né, de mulher branca. Além das questões raciais, então, para mim foi muito forte esse estar nesse lugar e perceber essas questões muito afloradas de resolver tudo no grito, né, na peixeira, talvez, né, não sei, e dessa hostilidade das mulheres umas com as outras, né, então isso, no interior, isso é muito forte, né, eu acho que é uma questão de sobrevivência também. E aí eu não estou nem falando nesse lugar da mulher negra, né, que é subalterna também nesses lugares, né, então, assim, e aí eu estou falando de um estado miscigenado, né, nesse lugar que a gente não se reconhece como negra, né, indígena, mulher branca, né, então eu sou fruto dessa questão, dessa miscigenação, porque, assim, indo observar, assim, eu acho o estado do Maranhão muito, muito miscigenado, no sentido das 3 etnias juntas, né, mas é muito hostil, né, e para mim foi bem impactante, né, eu moro em Brasília, eu vim para cá com 14, 13 anos, e esse mergulho sempre de volta nesse lugar sempre me impacta, né? Não que eu não receba, não tenha essas opressões aqui numa capital, mas ao mesmo tempo é uma capital nova que está em transformação, está se constituindo como uma cultura, né? Uma cidade que é diferente de Salvador, aí, por exemplo, né? Então, assim, eu sempre fico nesses mergulhos, nessa volta, né? E volto para me situar novamente, me reconstituir aqui como mulher, né, como professora, educadora. E aí, cada aula, né, que eu venho já há mais de um ano com a Antônia, né,
cada vez que eu ouço, né, as temáticas, né, raciais e machistas, sempre se amplia esse olhar, né? E aí é como Simone falou, acho que a gente precisa, né, trabalhar essas questões no cotidiano mesmo nosso, né, como educadoras, como pessoas, né? E aí só agradecer a vocês, né, por esse olhar e por essas indicações aí também da Valéria. Já vou atrás de algumas questões que ela falou, né? Eu sou professora da educação básica aqui no Distrito Federal e tenho atuado com formação de professores e professoras, trabalho numa escola de formação. E aí esse olhar de vocês vem muito ao encontro do que eu quero propor o ano que vem, né? Na área de formação de professores, né? Que é trabalhar a questão do teatro oprimido e essas questões de gênero, né? E raça. Acho que era isso, gente. Eu agradeço muito. João, Só para obrigada. finalizar, obrigado, é bom ouvir, aprendi muito também, né? Foi um contato rápido, mas intenso com Carol para a gente discutir o assunto, né? Ouvir também as falas, os comentários de cada um aqui, e cada aula, como eu falei aqui já anteriormente, sempre me move, né? Me move dentro daquilo que eu trabalho, que é com a comunidade surda, e não só isso, como a igreja também. Então, pensar o racismo e as questões do lugar de fala, para mim também é tensionar essas questões dentro do espaço cristão, dentro do espaço evangélico, né? A história do cristianismo no Brasil, a bancada evangélica que nós temos hoje, precisa também dar conta, eu acredito nisso, precisa dar conta desse racismo, né? Do racismo que existe, realmente, ou do comportamento, ou da estrutura que infelizmente existe nesse setor, né? Nas bancadas, na convenção, como é difícil encontrarmos pastores negros nas igrejas tradicionais. Geralmente os pastores negros são aqueles que estão na periferia e muitas vezes não têm a formação teológica, né? Porque é difícil, às vezes, você bancar a formação teológica para um pastor, né? Para ser pastor, enfim. E é isso, né? Pensar no lugar de fala dentro desse contexto, para mim, move muito, né? E só para fechar, com o exemplo que o Benedito falou, com exemplo não, né? Com o fato que o Benedito explicou aqui para a gente, como as questões negativas estão sempre, né, atreladas, né? Os exemplos que nós vemos estão atrelados às pessoas negras, principalmente mulheres negras, vamos dizer assim, né? E a gente não fala muito, né? Pelo menos não ouvimos muito sobre a questão do branco, com esse exemplo que o Benedito deu, porque assim é muito mais fácil ouvirmos esse relato, né? O negro fedido, o negro que fede a macaco. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Está fedendo a macaco. E na verdade o que o racismo faz, né? Desumaniza qualquer um, porque o que temos é o nosso cheiro, é o cheiro de cada um. A questão do cheiroso é algo artificial, é um perfume que o outro inventou e que, enfim, utilizamos, né? Mas temos o nosso cheiro. E o exemplo de Benedito me lembrou uma situação em que eu me assustei, né? Eu estava na Barra, no Bom Preço da Barra. Eu me assustei e comecei a refletir, né? O porquê que não falamos sobre isso também. E eu estava na fila, né? E na Barra ali, nesse período de final de ano, tem muitos turistas. Franceses, estadunidenses também. E aí eu me assustei porque o cheiro, né, desses era completamente diferente daquele que eu estava acostumado. E aí, chegando perto, né, na fila, eu me afastei um pouco e disse, nossa, que cheiro, né? Dessas pessoas e com tanto conhecimento, vamos dizer assim, com tanta, como é que eu posso dizer, com acesso, né, a diversas áreas da sociedade, e não é uma coisa que a gente questiona, né? Não é uma coisa que ninguém reclama, vamos dizer assim, vê, mas não reclama, né? Tudo bem para essa pessoa que é de fora chegar aqui desse jeito, né? Dessa forma, não tem problema. Mas quando isso acontece, né, entre os nossos,
temos esse comportamento, infelizmente, machista e racista, né? A minha, não vou dizer luta, né? Mas a minha esperança é que realmente possamos nos entender enquanto não brancos. Eu acho que é isso. Minha avó sempre dizia: ó, meu filho, passou de branco, preto é. Eu acho que a gente precisa, né? Eu não quero mais encontrar amigos que se reconheceram negros quando chegaram nos Estados Unidos ou no Canadá. Que aí o canadense disse: não, você não é branca, não, você é negra. Até então, aqui no Brasil, ela se entendia enquanto branca, né? Aí, chegando nos Estados Unidos e no Canadá, não, você é negra. Não, você não é branca. Então, que não precisemos da fala do outro para reconhecer a nossa identidade. Saber que o não ser branco é tão bom e tão potente quanto o ser negro, o ser branco, o ser pessoa. Eu acho que é isso, sabe? Me move muito, tá, pessoal? Pensando em todas essas áreas, né? Interseccionalizando tudo, me move muito. Mas obrigado pela partida, pela escuta. E é isso, né? Somos lindos, temos os nossos momentos de cheiroso, de não cheiroso, de estar bem, de não estar bem, momento de fala, momento de escuta e de compreensão. Eu acho que é isso, que nessa pandemia possamos compreender isso. Né? Qual é a nossa identidade, como vamos tratar o outro a partir disso. Acho que é só. Bom, meninos e meninas, é isso aí. Então, missão cumprida, né? Vamos almoçar. Eu tenho uma banca de qualificação ainda mais tarde, né? Às 14 horas. Então, vamos pegar essa pausa aí. Sejam felizes, vocês devem saber. Deixa eu só lembrar uma coisa, fazer um convite para eles, na verdade, para o festival. Eu vou botar o link lá do youtuber do pessoal da disciplina Teatro do Oprimido, e vai ter um festival que eles vão apresentar as categorias dos jogos. Então, eu vou deixar lá no zap do grupo o convite direitinho para vocês. Vai ser sábado, às 18 horas. Simone, por falar, você reforça o convite com áudio, passa um áudio para a Taína e para a Lipo, dizendo que é sábado, justamente, às 18 horas, que eles serão nossos comentaristas? Certo, eu faço sim, eu passo sim. Meninos, então é isso aí. Deus abençoe vocês, fiquemos em paz, com saúde na nossa casa, não saia de casa, fique em casa, não enlouqueça, fique em casa. E tome bibliografia, e tome aula gravada no canal do YouTube. Você é uma pessoa privilegiada. Pense nisso.